Nos episódios anteriores, a presença da corte portuguesa no Brasil desde 1808 era uma moeda de duas caras. E estou pronto para partir para o Rio de Janeiro. Revolucionar a pacata cidade do Rio e manter o luxo da realeza em terras tropicais tinha seu preço. Um preço alto que enfureceu os brasileiros na Revolução Pernambucana. E os próprios portugueses. Em 1820, estourava em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que exigia o retorno imediato de Dom João VI e flertava com a recolonização do Brasil. Os senhores falaram em Brasil? Não. Não, falando. Qual o problema? Falando? Não. O que o senhor está falando? Era hora de agir. No Rio, o indeciso monarca optava pela partida e aconselharia o filho Pedro a reclamar o trono para si. Se o Brasil se separar, antes que fique para você, que has de me respeitar, do que esses outros aventureiros. Enquanto isso, em segredo, a maçonaria já conspirava um novo país, que não seria o sonho de Gonçalves Ledo. As cortes portuguesas não me representam. Um Brasil republicano. Nem tocaria na ferida da escravidão. Seríamos uma monarquia, independente sim, mas proclamada pelo português Pedro I. Saída que poupou sangue, mas detonou uma ferrenha batalha. Liberais e conservadores lutariam pelo poder. Olha por onde anda. E pela Constituição. Só sairemos daqui pelas baionetas imperiais! Frei Caneca, desafeto de Dom Pedro, mas respeitado até por seus carrascos, terminaria fuzilado em praça pública. Nas ruas, brasileiros e portugueses se enfrentariam. Fora Dom Pedro! E nesse país, à beira da guerra civil, o insustentável Pedro I vai seguir a sina dos Bragança, fugir. Entre mim e o Brasil está tudo acabado. E deixar o Brasil nas mãos de uma criança de 5 anos. Mas esta história continua. Aqui estamos nós. E eu estou curioso para saber como essa história continua. Com a abdicação de Dom Pedro I e com o príncipe herdeiro tendo apenas 5 anos de idade. 5 anos e 4 meses, mais exatamente, Mas né? não podendo governar até ter 18. Isso, pela lei, ele não pode. E depois do impasse da abdicação de Pedro I, a saída é qual? Isolar o menino aqui no Paço. Não é aqui que ele vai ficar esse tempo todo? Isso, é nesse palácio que ele vai passar os anos seguintes, protegido e isolado das expectativas dos políticos. Sim. Poxa, eu tava... Sua Alteza Imperial, permita-me. É aqui que Dom Pedro vai ter a sua educação cercado por professores. Olha que gracinha. Tá vendo? A menorzinha é a Chicá, a Francisca, a Dona Francisca. E a outra? A da esquerda é a Dona Januária. E a figura aqui de pé é Paulo Barbosa, o personagem mais influente do Paço. Alteza, venho apenas lembrar do horário das aulas de equitação às 10 horas. E o jantar às 14. 14? O jantar? Isso. Os horários eram totalmente distintos. Essa é a primeira coisa para você prestar atenção. Além do mais, a ideia é mostrar um Dom Pedro erudito, maduro, tudo para construir o mito. Jantando as duas, você já fica mais velho, automaticamente. Mas se ele não é o imperador ainda, quem governa o país? A situação é a seguinte. Ali, do lado do príncipe, tudo parece muito tranquilo e controlado. Porém, aqui, nas salas do poder, é onde mora, de fato, o problema político. Devemos ouvir o ministro da Justiça quanto antes. Mas onde está o ministro da Justiça? Boa pergunta. Vá chamá-lo, por favor. Quem são esses caras? Então, esses são justamente os políticos que assumem o poder nesse momento de vacância e vão ficar no poder até 1831. É o início do período das regências. Exatamente. Primeiro, a regência será uma regência trina e depois uma regência una. Esses 3, por exemplo, vão ficar no poder durante 4 longos anos. A situação está mais complicada do que parece. Bastante complicado.
Ministro. Serei breve, Vossas Senhorias. O que venho comunicar-lhes é que o velho fantasma da divisão ameaça perigosamente este país. Pelos que os senhores leram. E o que nos recomenda, ministro? Aumentar a repressão e combater as rebeliões que se espalham por esse país usando a Guarda Nacional que acabamos de criar. Espero concordarmos todos. Então, é isso. Enquanto as coisas estão calmas aqui, ele está preocupado com as rebeliões lá fora. Porque lá fora, o bicho está pegando. Totalmente. São rebeliões plurais de norte a sul do país. Setembrada no Maranhão, novembrada em Pernambuco, insurreição do Crato no Ceará, revolta dos Guanais na Bahia, das Carrancas em Minas, das Rusgas no que hoje é o Mato Grosso e de volta ao Nordeste, carneiradas, revolta dos Malês e cabanagem. No outro extremo, revolta dos farrapos no Rio Grande do Sul e haja fôlego. Sabinada na Bahia, balaiada no Maranhão e revolta de Manuel Congo no Rio. Uma prova que de cordial e pacífico o brasileiro só tem mesmo a fama. Acho que eles vão ficar lá um tempo ainda, né? Ah, Wanda, porque essas revoltas foram todas bastante violentas, cada uma à sua maneira. Já ouviu falar de uma revolta de escravos muçulmanos? Não. Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, Salvador assistiu à maior rebelião escravo-urbana da Bahia e provavelmente de todo o Brasil. No comando do levante estava a Sociedade dos Malês, como eram conhecidos os africanos muçulmanos escravizados. A mistura explosiva de escravidão, política e religião transformou Salvador em campo de batalha. Pelas ruas se espalharam escravos e de libertos, todos armados com porretes, ferramentas e armas brancas. Alguns até entoando o Corão. Por quase 4 horas, enfrentaram soldados e civis. Como seguiam o protocolo militar muçulmano, não invadiram residências, nem atearam fogo à cidade, mas armaram ataques relâmpagos a quartéis, igrejas e edifícios públicos. O plano era virar Salvador de cabeça para baixo, matar a população branca, seguir rumo ao recôncavo baiano e libertar os escravos dos engenhos de açúcar. Mas o levante fracassou quando os planos vazaram. Soldados e a população livre de brancos ricos, miseráveis ou mesmo mulatos, acabaram reagindo com violência. No fim, 70 rebeldes morreram e outros 500 foram punidos com açoite, deportação e pena de morte. Eu não imaginava uma rebelião de escravos desse tamanho. Imensa. Daí o medo da monarquia do chamado haitismo, ou seja, da existência de uma revolução de escravos vitoriosa, como aquela que aconteceu no Haiti em 1791. Medo que fazia o Nordeste ferver. Em 1837, na Bahia, estourou a Sabinada, liderada por Sabino Barroso, um professor de medicina descendente de escravos. Os rebeldes conseguiram o que os malês nem sonhavam. Conquistaram Salvador e declararam a independência da Bahia. A 2.000 quilômetros dali, no Pará, a cabanagem também radicalizava. Revoltosos conquistaram Belém, levaram o movimento ao Pará e Amazonas e ousaram pedir o fim da escravidão. Em 1840, terminaram massacrados, num saldo brutal de 40 mil mortos. 40 mil mortos, é isso? Numa população de 100 mil, acredita? Uau! É. Bom, e aquele cara lá? Diogo Feijão, regente. Ele que vai tentar controlar a situação? É o que ele está tentando fazer lá. Na minha opinião, sei não. Diogo Antônio Feijó tornou-se regente único em 1835 graças ao ato adicional que havia unificado a regência. Era um personagem curioso no meio dos poderosos da época. Um brasileiro pobre, filho bastardo e sem títulos, que ordenara-se padre defendendo ideias liberais, até subir na política. Como ministro da Justiça, assinou a criação da Guarda Nacional, força criada para manter a ordem. E como regente, governou em tempos ainda mais difíceis, tentando impedir o rachar de vez de um Brasil que rachava de vez, agora no extremo sul. Sul é Revolução Farroupilha, certo? Certo. É uma revolução um pouco particular, mas ela se encaixa bem nesse quadro de rebeliões nas regências. Ou seja, vai dar muita dor de cabeça para os regentes.
e cômoda, você vai ver. Mais longa revolta regencial. A Farroupilha sobreviveu à regência e desafiou a monarquia. Seu nome, Farroupilha, vinha da menção maldosa às roupas esfarrapadas dos rebeldes, que de início lutavam contra privilégios portugueses e só depois abraçaram a República e o federalismo num sem fim de batalhas que revelou heróis como Bento Gonçalves, Giuseppe e Anita Garibaldi. Proclamou 2 repúblicas, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e fez 50 mil mortos. Em 1845, os farrapos se renderam às tropas do jovem Caxias, o futuro duque, sem a vitória, mas com a certeza de que a monarquia tinha entendido o recado. Que recado, Lília? Bom, que era preciso mais do que força para evitar o racha iminente do país. Era melhor uma medida simbólica que mostrasse a força do Estado e do poder. Medida simbólica só se for a coroação do Dom Pedro. Exatamente, esse é o raciocínio. Sim, mas ele não tem nem 18 anos. Bom, as elites vão preferir se unir e antecipar a maioridade. Atropelando a Constituição. Exatamente. Bom, é uma saída forçada, digamos assim. Né? O golpe da maioridade tomou forma em 1840, quando deputados e senadores levaram a ideia ao jovem monarca de 15 anos, que toparia a conspiração entendendo nada do que se passava, e seria coroado Dom Pedro II numa festa de parar o rio. Para ligar o paço à Capela Imperial, foi construído um suntuoso edifício, a varanda, com alas homenageando os rios do Império, escadaria com estátuas de leões e um ático representando a sabedoria e a justiça. No pátio à frente passavam marchas militares, cortejos de nobres e banda de música, todos à espera do ator principal. Eu achei que aqui era a saída. Não, Dan. Isso aqui é a preparação para a primeira apresentação pública do imperador. Mas vou expor um menino tão inexperiente, vale a pena? Vai valer a pena, porque a ideia era produzir um símbolo que garantisse a manutenção do país. Por isso as elites investiram pesado nessa manobra. Preparado, Vossa Majestade. Não deve ter sido de graça, né? O preço é a manutenção dos privilégios, a manutenção do latifúndio e da mão de obra escrava. O que estão esperando, homens? Está quase na hora do imperador saudar o povo. Traga as vestes. Essa manobra vai dar certo na prática? Não muito, porque vão estourar rebeliões por todo lado. Vão ajudar ou vão atrapalhar? A gente? A gente aqui? Bom, acho melhor a gente sair. É melhor a gente sair daqui, né? Tá legal. Olha só. Agora sim. Não tanto. Maioridade não vai resolver tudo, né? Tanto que a rebelião dos farrapos ainda demora 3 anos. Isso sem esquecer a pressão pelo final do tráfico de escravos. Claro, e o imperador de 15 anos não tem essa autoridade toda, né? Tanto que agora ele vai ter um trabalhinho extra. Ele vai ter que parecer mais maduro do que ele é para cumprir a sua missão. Como é que eles vão fazer isso? Botar ele em cima de um banquinho, parecer mais alto? Não. Não. Com barba. E um casamento. Exatamente. A escolhida foi Teresa Cristina Maria, do Reino das Duas Sicílias, uma legítima Bourbon e Habsburgo, mas de ramos menos nobres, 4 anos mais velha que Dom Pedro II, e dote bem minguado, mas foi o que a nossa corte literalmente tinha conseguido negociar no mercado casamenteiro europeu. Em 1843, Teresa ganhou presentinhos que hoje valeriam R$500 mil, e trato feito. Mas ainda havia um problema. Pedro II achou a moça feia e custou a ser convencido do casório. Os retratos oficiais, pelo menos, aparentariam um casal feliz, 4 filhos e o imperador, finalmente, de barba. Bom, agora que o Dom Pedro é mais maduro, né? O que é que muda?
Olha, essa ideia de estar mais maduro é quase que simbólica, né? Porque ele casou, começou a usar barbas, então a população achando que ele estava mais pronto nesse sentido. Também para eles era importante porque politicamente ele começava a assumir estratégias de Estado e também lidar com a questão nacional. Então as coisas ficavam agora no lugar. No lugar não tanto, né? Porque em 1848 nós já tínhamos passado por uma série de rebeliões na Europa. Começa na França, alcança a Itália, chega na Alemanha, na Áustria e até na Hungria. Isso era chamado da Primavera dos Povos. Uau, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil parecia que estávamos tranquilos. No entanto, logo mais ia estourar um movimento republicano e revolucionário. Adivinha onde? Pernambuco. Sempre Pernambuco. A Revolução Praieira, de 1848, o último suspiro dos revolucionários republicanos, que também acabaram derrotados pela monarquia. O Império ainda tem outras questões muito espinhosas para enfrentar. Por exemplo, tráfico negreiro. Isso, que na época era chamado também de o terrível comércio de almas. Você lembra daquela lei de 1831? Nós falamos de repressão ao tráfico. Espera para inglês ver, cara. Totalmente. Sabia que a expressão vem daí? É? Porque a Inglaterra impõe, mas o governo brasileiro não tem nenhuma intenção de cumprir. Olha aqui. A repressão ao tráfico é uma ameaça à liberdade. É uma contradição total. Isso é resultado da pressão dos traficantes, que são muito poderosos e ricos, que estão reagindo ao direito que os ingleses têm desde 1845 de afundar os navios suspeitos na costa brasileira. Direito de afundar? Direito de afundar, se tivesse um sinal de tráfico. O governo vai fazer vista grossa. Para inglês ver. Mas o fato é que a mudança era inevitável. Mudança que veio com duas leis de 1850. Lei Eusébio de Queiroz, que acabava de vez com o tráfico negreiro, e Lei de Terras, que dificultava a compra de terras por pequenos agricultores e imigrantes, em favor, claro, do grande fazendeiro. Resultado, com o preço do escravo lá em cima, uma saída era compensar trazendo a primeira leva de imigrantes europeus. O formato da imigração vai mesmo mudar nas décadas seguintes, mas a necessidade de mão de obra nas fazendas continua a aumentar. Você sabe o motivo? O aumento do preço do café. Uma história nova, a entrada do café. Né? Bom, uma sorte para todos, né? Um pouco de sorte todo mundo precisa. O né? império que eu diga. O império que eu diga. E, na verdade, o que vai acontecer é que o final, a extinção oficial do tráfico coincide com a alta do preço do café. Que relação tem as duas coisas? Com o final do tráfico, o capital gasto em escravos é liberado. Pode, então, ser finalmente investido em outros negócios. Ao mesmo tempo, a demanda pelo café vai aumentar, o que implica em mais mão de obra escrava e, ao mesmo tempo, mais lucro. Que é um ciclo vicioso de... É um ciclo total. O lucro era tal nesse momento que, enfim, o café virou um símbolo da nacionalidade e também uma moda entre as elites. Uma moda pra lá de lucrativa. O Brasil detinha o quase monopólio do café, que caía nas graças de europeus e americanos. Resultado, um boom nas vendas, que de cafezinho em cafezinho fez a receita geral do Império multiplicar por 5. Isso aqui é que nem ouro. É ouro verde, como a gente fala aqui no Vale do Paraíba. Isso explica porque aqui, nessa região especial, mas no Brasil de uma forma geral, a partir de 1850, o café garante uma economia estável e próspera. Olha, e vocês vão levar quantas sacas? Não sei quantas sacas, a gente pode começar com um cafezinho, talvez. Opa, então vou servir para vocês agora. Ó, o melhor café do Brasil, hein? Obrigado. Ele vai ficar chateado se eu falar que eu prefiro o café mineiro? Mas não vai dar certo, porque nessa época não tinha nem café em Minas, certo? O café entra pelo Rio, vai para São Paulo e só no final do século XIX que chega em Minas Gerais. Obrigada. Obrigado. Então é aqui que nasce o costume do cafezinho brasileiro. É aqui. E no Rio, a moda era tal que os ramos de café acabam migrando para as porcelanas, para os títulos de nobreza, estavam por toda parte. Bom para todo mundo, me parece, né? Café em alta, fim do tráfico. Não dá para confundir, né? Final do tráfico é uma coisa, final da escravidão é outra.
No Brasil ainda, o trabalho pesado continuava a ser feito por afrodescendentes, todo. A dependência que o Império tinha da escravidão não ia acabar do dia para a noite, nem com a Lei Eusébio de Queiroz. Muito lucrativo, desde bem antes da chegada de Dom João, o comércio de almas deixaria sequelas. E a nova lei, que só regulava esse comércio, não ia sequer retirar o status de coisa de um escravo. Na década de 1850, o preço de um escravizado tinha pulado de R$150 mil para R$300 mil, algo próximo a um carro de R$50 mil. E esse mercado, sem reposição pelo mar, ia se transferir para o interior. Escravos sairiam do Nordeste rumo ao Sudeste, onde o café exigia mão de obra. Assim, em 1851, o Rio ia registrar 110 mil escravos de uma população total de 266 mil habitantes. Daí o apelido do bairro vizinho ao Paço Imperial. Era a Pequena África, a maior concentração escrava desde Roma, e que teve como símbolo mais cruel o mercado do Valongo. Esse era o maior mercado a céu aberto que se conheceu de venda de escravizados. Os africanos chegavam aqui eles eram negociados e também tratados para a venda. Aqui branqueavam os dentes deles, passavam óleo no corpo para disfarçar as feridas. Nada relacionado com saúde. Nada relacionado com saúde, né? Tanto que vários pereciam, tanto na viagem como aqui, com esse tratamento. E eram logo enterrados. Aqui? Aqui era um cemitério? Aqui logo na região tinha também um cemitério que ficou conhecido como o Cemitério dos Pretos Novos. Mais de 20 mil corpos foram enterrados no Valongo até o cemitério ser fechado em 1830. A população reclamava do mau cheiro que exalava das covas rasas. Em 1843, por ocasião da chegada da Imperatriz Teresa, o local foi reformado e o chão coberto com 60 centímetros de pavimento. Naturalmente, esse chão, esse piso são novos, né? São recentes. Totalmente recentes. É que com a revitalização dessa área do porto, foram sendo encontrados túmulos, ossadas, vestígios de cultura material das várias nações de africanos que desembarcaram de maneira forçada no Brasil. Incrível que tudo isso esteja tão perto do Paço Imperial, né? Contraste, né? Poxa, bota contraste nisso. Contraste vai aumentar, porque nessa época escravizados, libertos, começam a se misturar a corte até mesmo nos bairros mais elegantes. Nessa época também o Rio de Janeiro vai tomar um banho de civilização. Para onde a gente vai agora? Agora nós vamos para a Rua do Ouvidor, é o Rio de Janeiro que quer ser Paris. Na verdade, a elite carioca tentou fazer desse local, da Rua do Ouvidor, uma espécie de Paris tropical, né? Um lugar onde eles pudessem ser vistos, que pudessem ir a teatros, né? Enfim, também fizeram uma série de benesses. Colocam paralelepípedos no chão, a luz a gás, o esgoto, vem o telégrafo e até os carros mais puxados a burro, sabe? Certo, mas ao redor? Ao redor, o aspecto era totalmente rural. O resto do país, então, tudo continuava igual? Em 1854, é inaugurada a primeira linha de trem, que era muito importante, você tem que pensar, para um império com essas proporções continentais. Unificava. Claro. O responsável por isso? Barão de Mauá. O período de bonança do Império entre 1850 a 1870 ficou conhecido como Era Mauá, numa menção a Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, mais bem-sucedido empresário e banqueiro brasileiro do século XIX. Em 1854, Mauá inaugurou a primeira ferrovia do Brasil, a Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II. Que ligava o Rio a Petrópolis, cidade fundada em 1843 e destino de férias favorito do imperador. Pela presteza, Mauá virou barão
e, aproveitando os bons ventos do segundo reinado, multiplicou seus negócios, chegando a controlar 17 empresas diferentes, de companhia de navegação no Amazonas à concessão de luz a gás no Rio, com direito a banco próprio. Por volta de 1860, no auge, era dono de uma fortuna calculada em 250 bilhões de reais. Já ouviu falar da Era Mauá, né? Sim. Acabou de ouvir. Ela ficou conhecida como um período de grande estabilidade, talvez o maior do Império. Tanto que virou uma época boa para imaginar qualquer tipo de projeto. Não, o projeto de Mauá eu entendo bem. O que eu não entendo é o projeto de Dom Pedro. Mas, justamente, ele vai fazer um imenso projeto. Ele vai construir um modelo de nação. Projeto oficial que Pedro II deixou registrado em suas anotações. Preciso organizar moralmente a sociedade, formar uma elite e investir na memória do nosso povo. Seria essa sua grande missão, agora que o Império entrava na fase mais próspera e estável: se dedicar à formação de uma cultura brasileira. Para isso, Pedro II criou o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no próprio Paço, um quartel-general da cultura por onde circulava gente como Gonçalves de Magalhães, José de Alencar e Victor Meirelles, todos ligados ao movimento indigenista, devidamente patrocinados pelo mentor desse império tropical, o próprio Pedro II, fiel frequentador do IHGB, que, dizem os registros, só faltava para viajar de férias à sua querida Petrópolis. O palácio ficou pronto em 1856. E Dom Pedro gostou tanto de lá que ele passou 40 verões em Petrópolis, tomando uma fresca e criando um projeto nacional. Qual era o projeto? O índio virou um símbolo político do Império, nada de negros ou escravos, só indígenas e os trópicos pujantes. Lembra de Iracema, do José de Alencar? Pô, claro, li na escola, a Virgem dos Lábios de Mel. Isso sim. Mas você sabia que Iracema tem as mesmas letras que América? Te peguei. No próximo bloco... Traz uma coisa pra gente comer aí, vai. Ah, vocês de novo então, porque quando vocês aparecem é só destruição, desgraça que acontece, né? Daqui a pouco passa um tufão correndo por aqui, não? Quem que morreu dessa vez agora? Pizza! Vamos dividir? Igual os parcelamentos dos pacotes do Decolar.com? Inclusive com todos os cartões de crédito. Decolar tem tudo. Decolar.com, tudo para a sua viagem. Decolar.com. O índio virou um símbolo político do Império, nada de negros ou escravos, só indígenas e os trópicos pujantes. Lembra de Iracema, do José de Alencar? Pô, claro, li na escola, a Virgem dos Lábios de Mel. Isso sim. Mas você sabia que Iracema tem as mesmas letras que América? Te peguei. Iracema, de José de Alencar, contava a história da mãe que morria para o filho viver, ou do indígena que morria para a nação branca vingar. Ideia que a elite brasileira, para esquecer o escravo, comprou com gosto e colocou até em seus brasões. O problema? No Brasil, sangue azul não passava de pai para filho. Cabia ao imperador distribuir os títulos ou vendê-los. Duque, pelo equivalente a 315 mil reais. Marquês, 260 mil. Conde, 200 mil. E barão, pechincha, por apenas 72 mil reais. E assim, Dom Pedro II concederia 1.439 títulos para a elite brasileira brincar de nobreza. Bom, só faltava aprender como ser nobre no Brasil. Por isso que nessa época vai ter uma verdadeira febre de manuais de etiqueta. Os manuais da época diziam o quê? Eram um pouquinho diferentes, porque eles ensinavam a como se portar na sociedade da corte. Vou te dar um exemplo ótimo. Era proibido falar a mesma piada 3 vezes numa festa. Gostou dessa? Poxa, meu pai estaria perdido. Ele gosta de repetir quando uma piada dá certo. Não, enfim, era isso. Pelo menos eles ensinavam como se portar nessas situações, em sociedade. Sair bem na foto, claro. Sair bem na foto.
fotografia era uma das paixões de Pedro II, que fotografava, se fazia fotografar e compartilhava tudo entre amigos, nobres e parentes. Primeiro, usando o ancestral daguerreótipo, e depois de 1860, as máquinas de fotografia mais modernas de sua época. Época em que o fotografado ficava pelo menos 20 minutos imóvel na frente da câmera, ou saía parecendo um fantasma. O Brasil foi um dos primeiros países a introduzir a fotografia, porém o último a abolir a escravidão. Contraste. Bom, de novo um contraste, né? Mais um. Mas parte desse conhecimento chega para as pessoas, para o povo? Olha, ainda nem isso, porque, por exemplo, vamos falar de educação. 5 entre 6 pessoas são analfabetas. E no que se refere à população escrava, 99%. Pelo menos a situação política, essa tá calma. Sinto te decepcionar mais uma vez, mas as coisas, essa calmaria que a gente está vivendo aqui, vai acabar já já. Em 1862, estoura no Rio a questão Christie. Oficiais ingleses bêbados acabaram presos por desacato no cais num episódio banal. Mas William Christie, representante inglês no Brasil, considerou a prisão um ultraje e ordenou como represália que a esquadra britânica bloqueasse o porto do Rio e apreendesse 12 navios mercantes brasileiros fora da Baía da Guanabara. Bom, mas esse cara quase detonou uma guerra entre Brasil e Inglaterra. Não, os brasileiros já conheciam a fama desse tal de Christie, né? Essa foi só uma das loucuras dele. Teve mais uma? Teve mais. A última loucura do Christie foi faltar na festa do imperador Pedro II. Vamos sentar aqui. Vamos. Vou comer algum negocinho. Mas aí aconteceu o quê? O imperador ficou bravo com isso? Não só ficou bravo, como rompeu relações diplomáticas por 2 anos. Mas por quê? Ele ficou tão chateado assim que tu não foi no aniversário? Só? Bom, péssimo pro Brasil. Péssimo. Ô, Bigode, traz uma coisa pra gente comer aí, vai. Ah, vocês de novo então, porque quando vocês aparecem é só destruição, desgraça que acontece, né? Daqui a pouco passa um tufão correndo por aqui, não? Quem que morreu dessa vez agora? Bom, vai começar a Guerra do Paraguai. Ah lá, não tô falando. E não é uma morte, é 300, né? Vou pegar aqui. Olá. Boa noite. Boa noite. Começa agora mais um jornal do século XIX. Recebemos hoje por telégrafo notícias preocupantes de nossos correspondentes internacionais. Informações dão conta de que o atrito entre o Império Brasileiro e as repúblicas da Argentina, Uruguai e Paraguai chega a um ponto máximo de tensão. O Jornal do século XIX teve acesso a fontes militares que já prevêem a possibilidade de uma guerra inédita na América do Sul. E o motivo seria o choque de 4 projetos de nação. A Argentina, interessada em anexar territórios vizinhos. O Uruguai, refém de uma delicada independência entre argentinos e brasileiros. O Brasil, de olho na navegação nos rios Paraná e Paraguai e no mercado de erva mate disputado com o Paraguai. E o próprio Paraguai, que queria uma saída para o mar pelos vizinhos. Um xadrez continental que jogou luzes em Solano Lopes, polêmico presidente paraguaio e para muitos fonte da discórdia. Ora visto como caudilho autoritário e ambicioso, ora como progressista que fez do Paraguai uma república cor-de-rosa e industrializada, ameaçando até interesses da poderosa Inglaterra. Mas uma coisa que eu não tô entendendo é quando começou isso aí? 1864. Essa foi uma guerra muito mais fácil de entrar do que sair. Sei como é. Às vezes acontece isso na vida da gente. Vai lá. O Uruguai vivia dividido entre blancos do presidente ruralista Atanásio Aguirre e colorados do liberal Venâncio Flores. O Brasil de Pedro II e a Argentina de Bartolomé Mitre apoiavam os colorados. Assim, em 1864, o Brasil decide invadir o Uruguai, derrota os blancos e empossa Flores. Mas a paz é breve. O Paraguai, aliado dos blancos, revida, aprisionando um vapor brasileiro, invadindo o Mato Grosso e atacando a província argentina de Corrientes. Começava a guerra de todos contra o Paraguai. Um 33 contra 11, cheio de catimba. Mas, como a defesa paraguaia foi menosprezada, a partida prevista para durar 3 meses acabou indo de prorrogação em prorrogação até os 5 anos do segundo tempo. Guerra e futebol, Boechat. Pois é, Paloma, coisas que sabemos como começam, mas não como terminam. Boa noite. Boa noite. Então, pelo meio que eu tô entendendo aqui do meu jeito, é meio que nem o futebol brasileiro, né? Acontece as coisas, mas não muda nunca, não é isso? É verdade, a história se repete. Mas melhor a gente ir embora, porque antes desse jogo acabar vai acontecer muita coisa ainda. Já? Vamos, né? Vamos. Então tá. Falou.
Não, e o mais interessante... Não, mas peraí, os caras estavam aqui agora mesmo, eles sabem o que é o Messi dos magos agora? Pô, não pagaram de novo, mas não é possível, é só prejuízo, eu preciso mudar. Que clima, hein? Tensão. Vai piorada. Em 1865, o Brasil, Argentina e Uruguai vão assinar agora a Tríplice Aliança e determinam nesse tratado que eles só negociam paz com a deposição do Solano Lopes. Poxa, mas e Dom Pedro, ele concorda com isso? Ele não é o imperador das artes, das letras e topa a guerra? Nesse contexto ele muda, ele vira o imperador da guerra. Inclusive vai tomar uma atitude totalmente inesperada. Ele resolve ir para o cenário da guerra. Ah, é? E por isso ele é chamado de voluntário número 1. Dom Pedro II marcha até Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde encontra Mitre e Flores. Acreditavam todos numa vitória rápida e assim a guerra foi vendida ao povo, com cada vitória festejada nos jornais. Mas Lopes também resistia. Em setembro de 1866, 4.000 soldados aliados são massacrados em Curupaiti. A derrota faz a Argentina diminuir a participação na guerra e motiva a troca do comando. Sai Mitre, entra Marquês de Caxias, o futuro duque. A nova fase da guerra vinha com violência e a percepção começa a mudar. O que muda exatamente? Olha, muda tudo. O ambiente é totalmente diferente. Os jornais, por exemplo, começam a falar em açougue do Paraguai e tríplice infâmia. A guerra vira um pesadelo. Total. Caxias, que comandava o exército no Paraguai, não lutava só com os paraguaios. Lutava com problemas de comunicação, de transporte, com as epidemias. Nessa etapa, o exército faz recrutamento forçado, abordando homens em festas e reuniões. Os soldados são tirados para dançar pelo próprio Caxias. E com isso resolve o problema? A outra saída vai ser bem mais polêmica. Em 1866 vai ser discutida pelo Conselho de Estado do Império. E podia ser resumida assim: libertar mais escravos para lutar no campo de batalha. Decisão que dividiu até a elite política. Senador Nabuco de Araújo defendia a libertação, desde que voltassem à escravidão depois da guerra. Caxias considerava a ideia maléfica. O parlamentar Pimenta Bueno via o recrutamento como mal menor. E assim, sem consenso, o Conselho de Estado apoiou por pequena margem e, digamos, grande hipocrisia, a liberdade dos chamados escravos da nação. Dom Pedro II aprova a medida e é uma mudança de coloração imediata no Exército Brasileiro. Mudança essa que os paraguaios vão notar rapidamente. Imagino. Enfim, os jornais paraguaios, críticos, vão começar a chamar os soldados brasileiros de Los Macaquitos. Você sabe que tem jogo até hoje, a Libertadores da América, Jogos da América do Sul, que os brasileiros são chamados assim. Começou aí? É, eu não sabia que essa idiotice tinha começado tão longe. Mas mesmo assim a guerra continua. Continua? E quanto mais o exército avança, mais sangrentas ficam as batalhas. Caxias avança em direção à capital paraguaia. Em julho de 1868, toma Humaitá. Em dezembro, Itororó, Lomas Valentinas, Angostura e Havaí. Em 1869, Caxias chega finalmente a Assunção sem nenhuma resistência e dá a missão por encerrada, dizendo estar doente. Pedro II lhe confere o título de duque, mas não desiste. Nomeia Conde D, marido da princesa Isabel, para a etapa final da guerra. Conde D se prepara para comandar a marcha final com 26 mil homens, cansados e prontos para desertar. E o exército paraguaio? Bom, o exército paraguaio está acuado e o exército brasileiro vai ao encontro do Solano Lopes, quase sem guardas e lutando na base de mulheres e crianças. Pode imaginar? Vocês ouviram as ordens do comandante? Solano Lopes, vivo ou morto? Eu imagino. Mas imagino que Dom Pedro também não quer recuar porque agora ele quer se vingar. Ele não aguentou aparecer nos jornais, nos desenhos de jornais, com um exército de macaquitos e ele próprio com orelha e rabo. No próximo bloco... Rendam-se! Voltar! Somos curiosos, atentos aos fatos. Somos pioneiros, carregamos histórias, transmitimos valores. Somos inovação, transformação.
uma força de trabalho para todo e qualquer desafio. Somos cada um, somos todos, uma só voz, do tamanho do Brasil. Bandeirantes 80 anos, olhar de quem acredita. Mas imagino que Dom Pedro também não quer recuar, porque agora ele quer se vingar. Ele não aguentou aparecer nos jornais, nos desenhos de jornais, com um exército de macaquitos e ele próprio com orelha e rabo. Presta atenção! Devemos seguir! Não pare! Estamos cerca! Cárate! Estamos cerca! Vai defender tu madre y sus hermanos. Vaya. Asegúrese que nada lo detenga. Oh, padre, no. Isso não depende de você, soldado. Vaya. Vamos, 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 vamos. Avante! Rendam-se! Ufa! Renda-se! Eu tenho ordens para levá-lo vivo ou morto! Mi alma para o Paraguai! O Brasil vence a guerra, mas o resultado é vexaminoso. Uma guerra vergonhosa. Não à toa, a Tríplice Aliança passa a história como Tríplice Infâmia. Viva o Brasil! Estima-se que o Paraguai teve de 800 mil a 1.300.000 habitantes mortos. Sua população fica reduzida a mulheres e crianças. As perdas são igualmente violentas para o Brasil. 5.000 soldados morrem em combate. O país sai devendo o dinheiro que emprestou da Inglaterra. E a imagem de Dom Pedro II termina arranhada. Era o fim de guerra gloriosa que terminava infame e que marcaria o começo do fim da monarquia. No próximo episódio de Era Uma Vez Uma História. Vocês ouviram? Somos todos responsáveis por esses crimes. Me boa, eu sou fazendeiro. E vocês? O que estão fazendo aqui? Estão olhando o quê? O que é isso aqui? Isso o quê? O povo não apoia esse regime de opressão? Negro fujão sempre houve. Quando você nasceu? Eu, 1855, por quê? Porque é disso que precisamos. Fica tranquilo, um dia vai ter valor. A situação entre escravocratas e abolicionistas está cada vez mais tensa. Para com isso! Marechal Deodoro entrando, cavalo branco, uma galera e proclamação da República. Pá! Sim. Shida vai ser bem menos poético do que você imagina. Marechal, não há mais nada a esperar desse regime. Sua Alteza é um senhor de idade. E os senhores sabem o quanto eu respeito. Majestade, venho respeitosamente entregar esta mensagem. A família imperial tem 24 horas para deixar o país.